Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos aqui neste canal. Ore a Palavra Real, esse é o nome do canal. Por quê? Porque nós oramos a Palavra. E o que significa orar a Palavra? Significa nós alinharmos a nossa oração com as promessas que Deus tem em Sua Palavra para a nossa vida. E estudiosos, teólogos afirmam que há mais de 7.000 promessas na Bíblia para nós. É promessa que não acaba mais, não é verdade? Mas elas estão todas disponíveis para nós. E precisamos lançar mão desse favor de Deus para nós. Deus as deixou disponível para nós. Muitas pessoas acham que não são merecedoras e que não podem alcançar essas promessas. Eu quero dizer para você, é verdade, nós não somos merecedores e não podemos alcançar essas promessas, mas o nosso Deus, amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, disponibilizou elas para nós. Ele trouxe e entregou nas nossas mãos essas promessas, porque a fé cristã é uma fé baseada no relacionamento com Deus. Muitas expressões de religião que existem no mundo, elas falam do homem lutando, se esforçando, fazendo sacrifícios, rituais para se achegar ao seu Deus. Muitas religiões e expressões de fé colocam as pessoas para se mutilarem, para fazer uma série de rituais no intuito de serem aceitas e de serem perdoadas e se aproximarem daquele que eles acreditam serem os seus deuses. Porém, a fé cristã, ela é totalmente ao contrário dessa questão toda que se apresenta. A fé cristã é um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e que vem ao encontro dos seus filhos, que vem ao encontro daqueles que ele criou. É Deus que vem até nós. Nós jamais poderíamos nos achegar a Deus, mas ele vem. Ele vem como? Ele vem em Cristo Jesus. Jesus, Emanuel, Deus conosco, o Senhor Deus, vem visitar o homem e trazer a reconciliação através do sacrifício de Jesus Cristo. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero te convidar a ler comigo um texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, no versículo 1. Isso, tome a sua Bíblia nas suas mãos agora e vamos desfrutar dessa belíssima palavra que Deus separou para nós hoje, para que eu pudesse comunicar a você essa palavra que vem da parte de Deus. Então, se você quiser, dá uma pausa no seu vídeo aí agora, pega a sua Bíblia, acha aí o endereço certinho, Lucas capítulo 18, verso 1. Evangelho segundo Lucas 18, 1. Assim está escrito: Então Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo e vou lhes fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Jesus apresenta essa parábola e ele faz uma comparação com aquilo que mesmo um homem iníquo, ímpio, um homem que não teme a Deus, numa posição de autoridade, quando recebe essa insistência da viúva, ele diz: nem que seja para que eu fique livre dela,
eu vou fazer justiça para esta mulher. Ela insistia com aquele juiz. E ele, por conveniência e por não aguentar mais aquela mulher insistindo, ele fala: vou ficar livre dela, vou fazer logo justiça e liberar essa mulher. E Deus está dizendo para mim e para você: será que ele, sendo Deus eterno, todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, e como eu disse no início deste vídeo, ele veio à terra ao encontro dos seus filhos, daquilo que ele criou, ele veio restabelecer o relacionamento do homem. Será que Deus não ouvirá os seus filhos que clamam a ele dia e noite? Certamente que sim. E nessa parábola o Senhor está dizendo para mim e para você: não desista de orar, não desista de confiar e esperar o milagre da parte de Deus. Não desista, porque Deus é fiel e justo e Ele responderá às nossas orações. Toda oração precisa ser cheia de fé, porém cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Você talvez tenha orado muito em favor de uma causa, talvez é uma situação financeira, um filho que está envolvido com o crime, com as drogas, talvez uma enfermidade que você tenha orado, talvez uma reconciliação familiar que você espera que aconteça, talvez um milagre que você espera que Deus faça na sua vida. Eu quero te dizer, não desista de orar. É esse o caminho, essa é a forma que Deus estabeleceu para que nós nos relacionássemos com Ele. E Deus sim, Ele vai responder a sua oração. É muito importante que nós, quando fazemos as nossas orações, nós cuidamos de dar atenção às respostas que Deus tem para nós. Deus vai falar com você. E Ele vai falar de uma forma que você vai entender que é Ele que está falando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existem muitas vozes que nós às vezes ouvimos. Muitas vozes que falam na nossa mente, que falam conosco. Existe a voz do nosso próprio ser, dos nossos desejos, da nossa vontade. Aquela voz que nós conhecemos e que está sempre buscando um jeito de aprovar a gente mesmo, de dar para a gente aquilo que nós queremos. Existe uma outra voz, que é a voz do inimigo. Isso, do diabo mesmo. Ele quer falar com os seus demônios, ele quer lançar palavras aos nossos ouvidos, trazendo engano, trazendo mentira, falsidade. E existe uma voz que é a voz das pessoas ao nosso redor, a voz das multidões. Nem sempre elas estão ao favor daquilo que Deus deseja. Uma das frases mais falsas que existem é quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Que mentira, não é nada disso. A voz de Deus é a voz de Deus e ponto final. E nós precisamos aprender a discernir qual a voz devemos obedecer. Deus, ele fala de uma forma inconfundível, mas o nosso inimigo, ele é astuto, ele tenta imitar a voz de Deus, ele tenta imitar a voz da nossa própria consciência. Muitas vezes ele vai falar com você na primeira pessoa do verbo, ele vai falar assim: eu, como se fosse você pensando sobre você mesmo, para que você decida acerca do engano. Esses dias nós ministramos aqui uma palavra que diz sobre ser a Bíblia lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós estamos falando sobre orar a palavra de Deus e reconhecer a voz de Deus falando conosco. E qual que é a forma de nós reconhecermos a voz de Deus? É a gente conhecer aquilo que Deus fala. Deus nunca vai falar com você algo que seja contrário ao que está na palavra, aos princípios da palavra de Deus. Você não tem que decorar toda a Bíblia. Eu não conheço alguém que tenha a Bíblia toda de cor. Conheço pessoas que decoraram grandes porções e é maravilhoso isso, né? Está ao alcance daquele que quer se preparar para isso. Mas o que Deus quer que a gente entenda são os princípios de Deus, os princípios baseados no Evangelho. Quando nós entendemos os princípios, ou seja, esses fundamentos da nossa fé, nós vamos estar cada vez mais próximos daquilo que é a voz de Deus falando conosco. É o discernimento.
Há um versículo que diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir entre alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é inconfundível e ela nos ajuda a discernir o que está certo e o que está errado, e o que está certo e está errado para esse momento da nossa vida. Porque muitas vezes você pode pensar sobre certo e errado apenas na perspectiva de estar cometendo um pecado ou não cometendo um pecado. Mas certo e errado, muitas vezes, é você tomar uma decisão que é errada para você, mas ela não é necessariamente um pecado, não é necessariamente uma falha contra Deus, nem contra o caráter, mas é uma decisão errada para aquele momento da sua vida. Então, discernir a vontade de Deus para cada momento da nossa vida é importante para que nós estejamos sempre acertando o alvo, aquilo que Deus tem para nós. E o caminho é conhecer as Escrituras. Por isso te encorajo, leia a palavra, leia os evangelhos, busque o Espírito Santo para que te dê compreensão, entendimento e discernimento acerca da palavra de Deus. E certamente, quando você orar, você vai perceber a resposta que Deus tem para você, porque você vai comparar aquilo que você ouviu com aquilo que Deus fala em sua palavra. Quantas vezes eu já vi pessoas tomando decisões tão erradas, decisões tão estúpidas na sua vida, simplesmente por não dar atenção aos princípios da Bíblia. Nós, cristãos, temos alguns pontos que são definitivos para nós. O primeiro deles, a Bíblia é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Somente a Bíblia é a fonte de inspiração de Deus para nós. Não há qualquer outro livro, não há qualquer outra tradição, não há qualquer outra pessoa que se torne uma fonte de inspiração de Deus para conosco. Outro princípio nosso é crer que somente através de Jesus nós temos acesso ao nosso Deus. Só em Cristo Jesus. E tem outro princípio, é tudo somente através da fé e somente a graça. O que significa isso? Significa que as bênçãos, o favor de Deus, ele vem pela graça, mediante a fé, e não pelo nosso merecimento. Deus se apresenta para nós quando nós ainda não merecíamos. Há um texto que diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e veio e morreu no nosso lugar. Isso é poderoso demais. Então, como esse texto diz para nós, não desista de orar, não desista de clamar a Deus, não desista do seu milagre, porque o Senhor vai realizar coisas grandiosas na sua vida. Amém? Pai querido, eu apresento nessa hora a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem. Senhor, gera encorajamento, força, vigor, ânimo, disposição para crer, para que ninguém desista, ó Deus, da oração, para que ninguém desista das promessas, para que ninguém desista do milagre que o Senhor tem reservado. Que hoje, nesse dia, o Senhor possa enviar um sinal sobre a vida de todo que está agora com a sua fé abalada, com a sua fé, Pai, enfraquecida. Que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um hoje aqui, Deus, com um sinal que ele vai saber que é o Senhor que está dando. E eu te peço, faça através do Espírito Santo, meu Deus, uma aplicação personalizada, pessoal e particular na vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora, Deus, porque eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Deus continue te abençoando. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente deixando seu pedido de oração e compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. Você sabe, alguém precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para essa pessoa. E nós seguimos orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.